pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu achei um cenário onde funciona. Porque aquele cenário lá, pra quem assiste, que eu fico com o Joseph, é muito quente, ele fica muito quente, porque eu tenho que fechar todas as janelas. Aqui eu tô do ladinho da minha janela, aí dá pra gente compartilhar um arzinho. Não sei se a luz tá boa, tô tentando configurar isso, que é um pouquinho difícil pra Tchaká ainda entender essas coisas de câmera. Mas vocês o quê? Estão vendo um esteta aqui. O Joseph era mais divertido, eu sei, mas foda-se, vai ser o que nós temos hoje. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim não vim mostrar nada. Eu vim falar pra vocês um pouquinho de como foi meu primeiro ano com a faculdade de medicina, na faculdade de medicina. Aquela coisa da dicção não tá muito boa já. Enfim, bom, eu já gravei aqui no canal pra vocês um vídeo de como é que tinha sido o meu primeiro semestre, então pra quem ainda não assistiu, acompanha, eu vou deixar em algum lugar aqui, talvez aqui, pra vocês entenderem um pouquinho mais de como foi o primeiro semestre. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo só de como foi o segundo semestre, com mais detalhes, porque nesse vídeo eu vou enxugar um pouquinho e fazer uma explicação geral de como foi o ano de seu. Então vamos lá, eu tenho uma colinha aqui porque eu sabia que eu ia me perder durante o vídeo, isso era óbvio, mas não tinha nem dúvidas. Então assim, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam, deixa eu me apresentar pra quem tá chegando agora. Olá, meu nome é Carolina Polito, eu tenho 19 anos. Ah, é Polito, tá? Algumas pessoas têm essa dúvida, então tem acentinho. É que às vezes eu não coloco, porque eu não sei mexer no computador, colocar o acento aqui no MacBook e no meu celular às vezes não vai. Então, se alguém quiser me ensinar a colocar acento no MacBook, eu agradecer, porque meu nome é Polito. Tá bom, obrigada. Enfim. Me perdi, tá vendo? Pra isso que eu pus aqui minha colinha. E eu estudo numa faculdade particular aqui de São Paulo, de medicina, em Morumbi. E ela tem um método misto de ensino. Isso é mais difícil pra eu explicar. Realmente eu não consigo entender muito bem nem o que é misto. Mas ela tem o PBL e o tradicional juntos, mas ela é um pouquinho mais, tipo 60% PBL, sei lá, e 40% tradicional. Ela é um pouquinho mais dinâmica, com eletrônicos e um pouco mais dinâmica do que uma faculdade tradicional mesmo. Tô me explicando porque às vezes quem tá entrando aqui no canal hoje não me conhece, fala quem é essa louca, então olá. Então tá bom, agora vamos focar, né, que senão eu não vou apresentar nunca isso aqui pra vocês. Apresentar, gente, eu tô num programa de TV, que louco. Bom, então assim, eu passei em medicina direto da escola, e aí eu vim contar pra vocês como é que foi esse primeiro ano. Foi um ano bom, tá legal? Foi um ano muito legal, mas foi um ano muito cansativo e muito desafiador também, tá bom? Porque foi aquele ano que, assim, mudou tudo. Não é mais o esqueminha de chegar em casa, estudar pra prova e tá tudo bem, tá legal, pode ir pra prova que você vai passar. Não. Não, porque é a matéria do semestre inteiro, olha só que legal. Então, pra mim foi um pouquinho difícil. Eu costumava, naturalmente, na minha época de colégio, porque eu estudei no Objetivo. Pra quem estuda no Objetivo, fez ensino médio no Objetivo, sabe que é um sistema puxado de ensino e que você tem prova toda semana. Então eu naturalmente chegava em casa e estudava todos os dias. Eu não tinha um dia que eu não estudava. Só que eu estudava menos, eu estudava a matéria do dia, a matéria que eu mais gostava. Errei, né? Já tá errado. Ou eu estudava pra prova do dia seguinte, por exemplo, eu tinha prova no primeiro ano eu tinha de terça e quinta, e no terceiro ano eu tinha de quarta e sexta. Então, por exemplo, eu chegava em casa, estudava na segunda-feira pra prova de quarta, na quinta-feira pra prova de sexta. Tava tudo bem, tava tranquilo. Agora é assim, ó, você passa 3 meses de boa, não tem prova. 3 meses não, vai 2 meses de boa, não tem prova. Aí eles mandam pra você uma N1. O que é N1? É uma avaliação que vale 40% da sua média final. E aí você faz essa prova e ela é composta por mais 2 notas. Então é N1, que é a primeira prova do semestre. Depois é um trabalho, não é trabalho, é uma outra prova que a gente faz, que é a prova integrada, que é uma prova que une vários conteúdos do semestre todo. E depois tem mais uma nota. A PS, que é um trabalho que a gente faz que vale 2 pontos na média. Que é um trabalho meu, eu detesto. Desculpa a escola, desculpa a faculdade, mas eu detesto. Então, aí essa é a primeira parte, 40% da tua nota. Aí a tua outra nota, os 60% que faltam, é através de uma única prova. Você vai lá e vai fazer uma prova de normalmente 40, 60 questões, depende do professor, onde normalmente são tipo 20, 25 questões de múltipla escolha e o resto é discursiva. E aí, qual que é o problema? Essa prova, N2, que eu falei pra vocês, normalmente em dezembro, vamos supor, o semestre começou em agosto, é em dezembro. Aí assim, ó, começa com o conteúdo lá de agosto até dezembro. É um choque, é um baque, na verdade, é um baque real. Mas assim, no primeiro semestre eu fiquei bem louca, eu falei, caracas, porque eu conto pra vocês tudo isso lá no vídeo do primeiro semestre, então vocês vão assistir. Mas assim, no primeiro semestre eu fiquei bem doidona, eu falei, cara,
Como é que eu vou conciliar, né? Como é que eu vou... Porque é muita matéria, gente. É muita matéria de todas as matérias. Eu tinha que estudar lâmina enquanto eu tinha que estudar osso, enquanto eu tinha que estudar músculo. Isso era só uma matéria. Então, assim, para uma iniciante, assim, pessoa de primeira viagem, foi um pouco assustador o primeiro semestre. Porque na escola, a gente, querendo ou não, a gente tem no cursinho em escola as coisas mais mastigadas. Eles te dão toda a aula, eles te botam a aula. Eles falam, ó, isso aqui é a aula, tu, e fala e passa resumo. Se você ler seu resumo de aula da escola, você vai passar tranquilo na prova, não tem problema. Porque eles não vão distorcer a pergunta, eles querem saber se você tava prestando atenção na aula. Na faculdade não, eles querem saber se você sabe o conteúdo mesmo, né? Tipo assim, você tem que estudar a mais. Eles vão te dar o básico, por exemplo, ó, aqui você tem que estudar sobre o roteiro. Aí ele dá 5, 6 peças do roteiro, mas o roteiro tem 100 peças. Então você tem que estudar, o problema é seu. Porque aí a resposta deles é assim, ó, por exemplo, a gente faz uma prova, aí tá lá tipo assim, o pubis, que é um ossinho aqui do quadril, né? Aí na aula ele só falou ilho e isquio, mas não falou do pubis. Aí você vira e fala assim, professor, você não falou isso na aula? Ele, mas tava no roteiro, tchau! Então eles têm toda uma máfia do mal. Mas é uma máfia do mal que é pra gente ser médicos bons, né? O mínimo que eles tinham que fazer mesmo. Então, assim, de cara foi esse baque, né? Mas tudo bem, eu contei pra vocês um pouquinho disso lá no vídeo do primeiro semestre. E aí, agora vamos entrar um pouquinho no segundo semestre pra gente ter um pouco mais de noção. Foi assim, vou contar pra vocês um segredinho. No primeiro dia de aula do segundo semestre, eu tive um problema que eu tive que ir pro hospital, que eu tive um ataque de ansiedade, né? Por causa de umas coisas pessoais, mas também essa pouquinha, assim, uma pontinha assim, positivamente, que eu tava com saudades da faculdade, quanto negativamente tava um pouco preocupada. Não vou negar. Então sim, esse ano foi um pouco assustador, porque eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Eu sou ansiosa, naturalmente, mas eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. É lógico que tinham outros fatores que estavam induzindo essa crise também, tudo mais, enfim, à parte. Mas eu fiquei meio assustada, falei, caracas, tudo isso só porque eu vou voltar pra aula? Bom, Carol, vamos se controlar. Mas então, tudo bem, esse segundo semestre eu consegui dominar mais meu estudo. Eu fui muito melhor nas matérias. No primeiro semestre eu não peguei DP, não peguei sub, não peguei porra nenhuma. Desculpa o palavreado, não peguei nada. O que acontece? Aí eu comecei a me adaptar mais, eu percebi que assim, não daria pra eu levar empurrando. Primeiro porque no primeiro semestre eu faltei um pouquinho do primeiro mês, porque eu fui operar, então eu já perdi um pouquinho o fio da meada, já fiquei meio insegura com relação a isso, mas depois deu pra recuperar tudo bem, tava tudo certo. Só que aí esse segundo semestre eu já cheguei bem mais preparada, já cheguei sabendo assim, os meus erros dos estudos anteriores. Então eu já me adaptei ao começo desse semestre de uma forma mais inteligente. Por exemplo, eu não consigo estudar por livro. Eu não consigo, tipo, pegar o Sobota e ficar lendo, não gosto. Só quando eu preciso ver a peça, eu prefiro estudar pela peça do que pelo Sobota. Então, o que eu fiz já esse semestre que eu não fiz no primeiro semestre? Eu fui para o laboratório mais vezes estudar. No primeiro semestre eu estudava pelo Sobota aqui em casa. Puta, não foi legal pra mim. Para mim. Pra algumas amigas foi maravilhoso, porque o laboratório em semana de prova é super cheio. Dica número 2. A prova era no dia 2 de dezembro. Exemplo, no dia 20 de novembro eu tava indo no laboratório estudar. Então o que acontece? Teve toda uma organização por trás. Porque se eu não me organizasse, outra coisa que eu também tô investindo mais esse ano é a organização. Porque assim, se eu não me organizar, se você não se organizar em qualquer coisa na sua vida, nada vai dar certo. Porque o que acontece? Eu me organizei pra conseguir dia 20 de dezembro já estudar pra prova do dia 2. Então quer dizer que eu não tô com matéria acumulada daquela matéria, entendeu? Daquela categoria. Então assim, deu certo? Ótimo. Mas tinham matérias que assim, rápido, eu não estudei tudo, a prova é semana que vem já. Dá um desespero, porque é muita matéria, muita coisa. Então, já tô um pouquinho mais adestrada do segundo semestre pro primeiro, né? Do primeiro pro segundo, enfim, tudo bem. Porque a gente vai aprendendo realmente com os erros, né? Então assim, eu já percebi que pra anatomia eu não me dou bem com livro, eu prefiro ir no laboratório ficar olhando 20 vezes a peça, tirar foto da peça, faço um vídeo da peça. Isso eu me adaptei muito mais. Eu também não consigo estudar muito por livro, por exemplo, Guyton. Eu amo fisiologia, é minha matéria favorita, inclusive eu ia falar isso. Eu amo fisiologia, é minha matéria favorita da faculdade, que é entender como alguma coisa funciona. Eu não gosto de anatomia. Anatomia você tem que decorar aquilo. Aqui é a mão. Decora, que isso aqui se chama a mão. Tá bom? Agora na fisiologia você fala assim, a mão ela é capaz de se movimentar devido à quantidade de tendões que fazem a articulação da mão. Isso aí que eu falei tá bem errado, mas tudo bem, a gente finge que tá certo. E aí eu gosto de entender o funcionamento, tipo, ela consegue se mexer e flexionar e dobrar e articular por causa de tal coisa, por causa de cada receptor que tem nervoso nas mãos. Amo saber isso, só que eu não consigo ler o Guyton. Não adianta, você pode me dar o Guyton que eu vou ficar olhando pra ele assim, ó.
não quero. O que eu faço? Eu pego o Guyton na época da faculdade, quando eu tenho prova, dou uma passada de olho nas minhas dúvidas principais. Mas normalmente, real, eu estudo pelo YouTube, boto aqui videoaula sobre o Guyton. E o cara, ele tem uns caras aqui do YouTube que eles resumem o Guyton, sabe? Eles te explicam o Guyton. Mas não porque eu não sei ler, que eu sou analfabeta funcional. Não, meu anjo, porque eu não consigo estudar por livro. Eu nunca consegui. Na época da escola, eu estudava pelos meus resumos e tava bom. Eu não pegava apostila. E eu sempre fui assim. Ou eu não estudava, tipo, tinha umas matérias que eu não estudava, eu só ouvia aula. E como algumas aulas de fisiologia eu só ouço e já tá bom, também não consigo ler o Guyton, gente. É uma coisa perturbadora. E eu falo isso porque tem algumas pessoas que são assim. Tem gente que não consegue estudar por livro. E é normal, tá tudo bem. Tá tudo bem. É só que você tem que entender qual que é o seu método de estudo, então, se não é por livro. Então, às vezes, eu pego o resumo de veterano e o que eu faço? Importantíssimo isso. Pegar o resumo de veterano não significa que o veterano fez tudo certo, tá? Você não sabe de onde que saiu aquele resumo. Então, eu pego o resumo do veterano pra ter uma referência, mas existe um aplicativo que eu gosto muito e tem me ajudado muito nesse primeiro ano de faculdade, e vai me ajudar pro resto da faculdade se tudo der certo, que se chama Passei Direto. É um aplicativo onde tem vários, até inclusive professores, que disponibilizam resumos ali que você pode utilizar, fazer uma leitura. E aí eu prefiro. Eu baixo o resumo e eu fico dando aquela lida, bato com os resumos aqui da minha casa, porque eu faço o resumo da aula, então eu pego o que o professor falou e começo a bater aqui, eu falo, ah, tá certo, caralho, que legal. E assim vai, sabe? E aí eu vou conciliando o meu método de estudo. Sempre foi por resumo, sempre vai ser assim. E uma coisa que eu tenho feito bastante, que vocês já viram, inclusive, é fichinha, aqui ó, minhas fichinhas de pergunta. Amo, tem vídeo aqui no canal, um vlog, de eu mostrando pra vocês as fichinhas. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo um pouquinho mais aprofundado sobre elas. Mas é básico. Perguntou o que é glomérulo? Tananã. O que o glomérulo faz? Tananã. E assim por diante, sabe? Porque aí você começa a engajar teu cérebro a pensar naquilo. Ele fala, puta, eu já ouvi essa pergunta antes, hein? Se cair na prova, você já tá preparado, entendeu? Então foi um ano de muita adaptação, tá legal? Foi um ano um pouco complexo, um pouco muito fora da zona de conforto. Deixa eu só responder aqui eu não segui nada no meu roteiro. Deixa eu só ver aqui. Então assim, no primeiro semestre, como já tem vídeo, eu não vou falar muito sobre ele, eu só vou falar das minhas matérias pra fazer um comparativo. Meu primeiro semestre eu tive DHS, que é Desenvolvimento Humano e Social, sei lá, era uma matéria que eu não gostava. Tipo Filosofia. Tive Morfologia, que estudava tanto macro quanto micro, então era Anatomia. Tive Homeostase, que estudava Fisiologia, amo demais, foi a minha matéria favorita. E Práticas Médicas, que era aquela matériazinha básica, que tem tudo sobre a prática médica, então tinha tanto teoria quanto a prática. Eu gostava. E Bioquímica, que também era uma matéria que eu gostava bastante. No segundo semestre eu tive AIS, que é Desenvolvimento... Não é Desenvolvimento, mano, que louca. AIS é Atenção Integral à Saúde, que era outra matéria que eu também não gostava. SO, que é Sistema Orgânico, então ele entra com alguns sistemas. Então nesse semestre eu tive SO, e dentro de SO eu tive Sistema Cardiovascular, Sistema Respiratório e Sistema Renal. Que os dois últimos foram meus favoritos. O cardiovascular não foi tão meu favorito porque eu não soube pegar a matéria. Mas depois que eu entendi a matéria eu gostei, então é questão de entendimento. E eu tive Genética e Práticas Médicas também. O que acontece esse semestre? Qual que foi? Houve uma mudança de grade do grupo da minha faculdade, lá dos diretores da minha faculdade, que eu não gostei. Ninguém gostou. Que eles desmembraram. A Práticas Médicas do primeiro semestre tinha dentro dela a AIS. E agora eles deixaram duas matérias divididas, Práticas Médicas e AIS. O problema de AIS é que a AIS é uma matéria chata, eu sou sincera. A AIS é uma matéria chata e é uma matéria assim que fala sobre o SUS, o desenvolvimento do SUS e suas tecnologias, a forma como ele deve ser utilizado. Nesse tom de voz, todos eles usavam esse tom de voz. Então assim, não é uma matéria legal, é uma matéria essencial, não tô menosprezando a matéria, porque ela é uma matéria que cai na residência muito em peso. Mas é uma matéria complexa, chata de entender. Então assim, se você deixar ela sozinha, fica pior ainda, fica maçante. Toda a aula de AIS a gente ia com uma cara de palhaço, assim, ó, não quero estar aqui. Porque era um conteúdo muito chato. E no primeiro semestre, eles souberam manusear de uma forma melhor. Porque como ela tava junto com práticas médicas, misturavam. Um dia era práticas médicas, outro dia era AIS. Agora não, no segundo semestre ficou uma palhaçada. Não gostamos. A gente não sabe o que eles vão fazer com relação a isso. A gente já informou a diretoria também, falou, não tá legal. Porque aí práticas médicas ficou uma coisa muito prática, e não muito prática de prática. Mas assim, a gente tinha teoria sobre a prática, o que também não é legal, a gente quer ver na prática a teoria. Mas, a gente quer ver na prática a prática, né?
Mas isso deu pra conversar, as provas práticas foram boas, foi bem legal. Mas a IS se complicou um pouquinho, porque é uma matéria super teórica, super teórica. E todo mundo pode ter certeza que entra na área da medicina gosta mais da prática do que da teoria. A gente adora ver aquilo acontecer. Então vai ser uma forma que a faculdade agora vai ter que entrar pra ver como é que eles vão manusear essa matéria. Mas vai ter que dar certo, porque é uma matéria essencial sim. Apesar de eu não gostar, eu admito que ela é essencial. Claro que é. Sobre o SUS, sobre as categorias, sobre RAS. São coisas essenciais pra nós que vamos ser médicos, sim. Entender a hierarquização, tudo isso. Que não é mais hierarquizado, é horizontal e bah. É importante, mas tem que ser um pouquinho mais dinâmico, porque senão fica um pouco complexo do entender. Gente, esse vídeo tem muito tempo, meu Deus. E no segundo ano, então assim, minhas matérias favoritas é fisiologia, então tudo que envolve fisiologia. Então foi SO, homeostase, do ano, tá? SO, homeostase e MDD, que é mecanismos de defesa e doença. Então tinha imuno, a gente falou muito de imunologia, anticorpo, o desenvolvimento das nossas vias de metabolização do antígeno. Então eu gosto bastante dessa matéria. Tá, adaptação com os horários. Gente, é bem complexo porque muda tudo, né? O horário da faculdade é muito diferente da escola, porque é integral. Eu não sei se você faz escola integral, se você faz vai ser um pouquinho mais fácil pra você. Mas eu fazia meio período de escola. E mudou bastante isso pra mim, foi um pouco difícil. As pessoas me perguntam se dá pra namorar, dá sim, tudo bem. É só você ter um parceiro de verdade. Tu tem que conversar com ele e falar assim, ó, vou sair tarde da faculdade e não vou conseguir te ver durante a semana. Beleza? No fim de semana a gente se vê. E aí que entra o quê? O quê? A organização. Porque no fim de semana você tem que estudar. Mas, você quer ver seu namorado, o que você vai fazer? Se organizar pra conseguir estudar um pouquinho durante a semana, pra no fim de semana estudar de manhã e ver seu namorado à tarde, ver seu namorado à noite, na sexta. Sabe, é uma questão de trabalhar os horários. Ele também tem as coisas, no meu caso, o meu namorado também trabalha agora, tem na faculdade dele, tá todo mundo bem ocupado, né? Não tá todo mundo assim livrão, tranquilo. Então não depende só de mim, depende dos dois lados. Isso você tem que falar com o seu parceiro também. Ou parceira, depende dos dois, e da organização dos dois, e da disposição dos dois. Porque se um dos dois não estiver disposto, não vai dar certo mesmo, mas não é questão de o curso não deixou. Não, porque alguém não queria, tá bom? Tá bom, então. Dá pra trabalhar? Eu acho que não. Eu saía da faculdade, tinha dias que eu saía, tipo, às 11, porque eu queria ficar estudando, porque eu gosto de estudar na faculdade. Mas, normalmente, as últimas aulas acabavam, às vezes, 6h30, 7. E começava às 7 da manhã, só pra te situar. Aí tu vai trabalhar onde? A não ser que você trabalhe em Roma, assim, sabe? Das 8 até a meia-noite, só que aí você não estuda, tá legal? E você não descansa. E é muito importante, é essencial que você descanse, porque esse curso, ele suga, tá? Ele suga mesmo. No último semestre, no último mês, eu tava morta, com uma olheira aqui. O meu pai virou pra mim e falou assim, Carol, que olheira é essa? Aí eu, pai, para. É um pouco constrangedor, a gente parece um panda mesmo. Crescendo muito, tem muita ascensão. Duas coisas. Mercado financeiro, que é um negócio que eu gosto muito. Pra quem segue lá no Instagram sabe que eu gosto de mexer com essas coisas. Então, às vezes, quem chega mais tarde consegue, talvez, fazer uns investimentos que, tipo, no milidólar, que fica aberto até mais tarde. Se eu não me engano. Eu sei que o mini índice fecha 6, então não dá mais. Financiamento não. Investimento. Talvez ganhar um dinheiro com isso. Dá pra também mexer nas redes sociais, né? Às vezes você pode criar um canal também, ou desenvolver alguma técnica que você use só o computador, que não precise sair da tua casa. Aí já não sei, bate com você, mas o trabalho tradicional, segunda a sexta, não dá não. Materiais que usei, gente, folhinha com a prancheta, tá? Então provavelmente vai ser uma das coisas que eu vou usar nesse segundo ano, mas eu vou contar melhor pra vocês no vídeo dos materiais. Meu melhor método de estudo foi, então, pegar a pranchetinha, anotava tudo. O professor falava, adoro maionese, eu vou colocar aqui, porque vai que ele pergunta. Eu botava tudo lá que ele falava, botava o que estava escrito no slide, escrevia tudo. Tentava deixar de forma organizada, mas às vezes não rolava. Quem me acompanha lá no Instagram já viu como eu gosto de dividir a folha e tudo mais. Me acompanha pra vocês terem essa noção de realidade, gente. É muito chato eu falar e vocês não estão sabendo. Segue lá. Enfim, eu tô passando bastante. E lá tem conteúdo dinâmico, não é só estudos. Tem maquiagem, tem um pouco do dia a dia. Desculpa, eu tive que fazer uma propaganda. Volta. Então, e aí eu chegava em casa. Nem todos os dias eu chegava disposta a estudar, tá? Não existe isso. Não existe isso. Quem faz isso é mentiroso. Ou é louco, ou bebe muito cafeína. Eu não sou nenhum desses três. Tinha dia que eu chegava e dormia mesmo. Tava cansada, exausta. Lógico que assim, são 5 dias da semana. 3 eu tentava estudar. E 2 eu tentava descansar porque é necessário, é humano. Mas pra isso, então eu ficava na faculdade. Eu prefiro ficar na faculdade estudando lá. Porque aí eu sei que não tem uma cama. Porque se tiver cama eu vou olhar pra ela e vou falar, belíssima cama.
Então eu prefiro às vezes ficar lá na faculdade estudando, estudo tudo. O que que eu faço? Eu pego meu resumo, começo a conferir com os livros. Aí o que que dá? Eu não tô lendo o livro, eu tô só conferindo, batendo o conteúdo e passando a limpo aquele resumo. E aí pra mim ficou muito melhor. E era o melhor jeito que eu tinha. E eu já expliquei pra vocês como funcionava N1 e N2, é que eu tô lendo meu roteiro, né? E N1 e N2, e aí eu só tinha que me preparar pra elas e era bem complicado. Mas enfim, gente, esse foi meu vídeo. Eu gostei muito do meu primeiro ano, foi um ano que me tirou totalmente da zona de conforto. É importante isso, porque as pessoas não crescem se elas não saem do conforto, tá? Isso é real, tá legal? Então foi importante, foi bem desgastante, exatamente porque me tirou da zona de conforto. Foi um ano que eu queria muito que acabasse, tá? Eu tava apreensiva. Foi um ano muito bom, mas eu estava apreensiva porque eu não tava sabendo lidar com ele em algumas fases. Depois, quando eu me adaptei e eu percebi que tava tudo bem, tava tudo controlado, eu gostei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham tido, porque eu falo muito, deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, porque vem mais um ano aí da medicina, produção. O segundo ano tá chegando e... infelizmente. Não, infelizmente nada, porque ano que vem eu já tô no terceiro ano, gente. Meio médica. E no outro ano, né? Porque esse ano ainda eu tô no segundo. Enfim... Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de comentar o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida e tal, e me seguir lá no Instagram, que lá eu posto bastante conteúdo atual, né? Tipo, ao vivo. E é isso, um beijo e até os próximos.